em torno de uma faixa de preço fixa. E aí, tá sem som? Rolou aí? Não? Voltou? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Um momento, por favor. Aparentemente não está acontecendo nada, só a internet aqui que está meio ruim mesmo. Mas vamos lá. Agora acho que voltou. Voltou aí? Beleza. Então, mais de uma certa maneira, continua num canal descendente aqui, né? Então, tá comprado num papel que tá num papel que tá num canal descendente, nunca é uma boa ideia, a não ser que você esteja alguma estratégia. Olha como assim, ela faz vários dias de candles muito pequenos, muito curtos, e faz um gap e um candle direcional fechando o gap. Daí faz vários dias direcional para baixo e um dia de reação. Não tá muito fácil de acompanhar a CEMIG não. Mas o fato é, cada vez que você tem uma nesses dias aqui, essas congestões curtas, quanto no caso de rompimento dessas congestões longas. O fato é que se na média, quando chegar nessa zona você vende, ou pelo menos vende metade. É isso. Então, quando você está comparando estratégias, você tem que estar entendendo o motivo de você estar entrando naquela estratégia, de você estar tentando você atual da CEMIG. Olha as bandas dela paralelas, as bandas de Bollinger, que é um indicador estatístico, estão paralelas. As médias, que é um indicador estatístico, estão se cruzando. Então, isso aqui é a tendência lateral, vamos dizer. A tendência do papel é ficar de lado. Não tem nada que indique. Beleza, vamos para os indicadores. A acumulação que tem aqui. Casos. Então, os indicadores estão confirmando os preços na tendência lateral aqui, nessa congestão. Então, você está operando congestão. Se você estiver operando de verdade, o fundo é os R$20. E o topo é R$23,40. Isso é operar uma congestão, comprar no suporte e vender na resistência. Se você estiver operando rompimento, tem que esperar romper para comprar, por enquanto não rompeu nada. O máximo que pode dizer que hoje rompeu aqui esses 4 últimos candles, mas quem compra rompimento de 4 últimos candles está pensando em fazer praticamente day trade. Das bandas de Bollinger. Olha, o nível de acerto de setup. Qual é o setup das bandas de Bollinger que você está falando? Tem vários. E o Honda está perguntando Bollinger. Qual o setup das bandas de Bollinger? Tem o fechou fora, fechou dentro. Tem a porcentagem a porcentagem de distância de fechamento da banda de Bollinger. Você está falando? E a outra coisa também, sobre falar sobre backtest aí, já que você está falando porcentagem de acerto. Toda vez que a gente fala no passado, toda vez que a gente fala porcentagem de acerto, então depende do período que você pegou, depende em qual situação você pegou o papel, qual era a liquidez do papel naquela época. Então eu não sei se esse tipo de dado seria interessante, né? Seria interessante faria muita diferença. É isso. O setup que eu não uso o setup na minha tela, eu uso um gráfico na minha tela. O setup que a gente tende a mostrar aqui
com pelo menos o da distância da banda de Bollinger que tem o setup que a gente usa aqui fechamento, depois de uma tendência de baixa, um fechamento tantos por cento fora da banda de Bollinger e a uma distância da média. Esse é o setup que a gente tem usado aqui. Agora, em relação à porcentagem de acerto, não acho que isso seja importante, porque eu posso ter setups que funcionam 90% e você perder dinheiro, e eu posso ter setups que funcionam 10% e você ganhar dinheiro. Então, porcentagem de acerto não é um dado que sozinho quer dizer muita coisa. Assim como qualquer dado payoff, drawdown, qualquer coisa daquelas coisas. É interessante saber para você adquirir confiança no modelo. É interessante você fazer esse tipo de teste. Funciona, talvez até fracionar, particionar aí os períodos, enfim, como que se comporta num período de alta, num período de baixa. Mas eu não acho que só esse nível de acerto quanto o payoff. Não acho que seja. E outra, vai depender muito do seu vamos dizer assim, depende muito do seu conhecimento, depende muito de quanto de risco você quer correr, depende muito do seu capital. Um setup que funciona para 100 mil reais um setup que funciona com 100 mil reais não quer necessariamente funcionar para 1 milhão. Um setup, enfim, o que a diferença que faz seria você usar um setup que sirva para você, na sua situação, que sirva para a sua realidade. Os fatores aí que acabam influindo no que seria um bom setup, no que seria um mau setup. Esse das bandas de Bollinger é um setup que eu gosto muito. Eu estou passando um que eu gosto muito. O setup de rompimento é ótimo. O Honda está falando, são esses dados que você precisa estudar e transmitir no chat, dados quantitativos. Então, essa é a ideia. A ideia é que a gente chegue nisso. Mas como tudo na vida existe uma evolução, a gente está no começo e a gente vai chegar a ter esses dados em tempo real muito em breve. Esses dados de backtest e coisas do gênero. Essa é a ideia, que a gente tenha em algum tempo. De maneira um pouco mais lenta do que a gente imaginava devido a vários fatores aí, e é o que estamos fazendo o chat com o que a gente tem na mão, com o que a gente tem, o que está sendo possível ter na mão agora nesse momento. Mas as coisas, como eu disse, eu passo um pouco mais lento do que a gente queria. O que mais? Acho que o pastor, né, que está falando assim, acho que tá bom de ser miga, né, pastor? Se Deus quiser, chegaremos lá. É isso aí. Se Deus quiser, o time vai jogar bem. A outra que a gente a Petro, olha que belezinha de congestão aqui também, né? Essa contração de volatilidade que está tendo aqui na Petro, fazendo o que os analistas técnicos gostam de chamar de um triangulinho aqui, mas é uma contração de volatilidade, a perda, claro, aqui desses níveis de preço, indicando para que lado tomar alguma, no caso, com topos com topos menores do que o anterior e com fundos maiores do que recentemente. Vou colocar aqui, já foi. Então, aqui a Petro congestionou na mesma faixa de preço.
Petro, pode entrar entradas parciais na Petro. Então, estratégias quantitativas, vamos lá, pessoal. Aqui, já que há pedidos. Aqui teve esse fechou fora, fechou dentro. Eu preciso saber qual é a porcentagem de acerto de um fechou fora, fechou dentro, para ver que isso é um sinal de venda. Aqui, isso é um sinal de venda, um sinal de pelo menos de realização parcial. Aqui, fez 3 dias de queda, bateu na média de 21, que é tudo dado estatístico, bateu na média de 21, fez um candle de definição, rompeu o candle de definição. Para quem trabalha num prazo mais longo, espera essa congestão ser resolvida, né? Perdeu aqui, você vende ou lança, rompeu essa. Tem que ter alguma confirmação, que pode ser volume, por exemplo, número de negócios, volume, um rompimento só teria validade com volume. Entra com compras parciais, faça as compras parciais. Porque está na dúvida, compre metade ou venda metade, que é aquela velha teoria, velho conselho, realização. Quer perder o bonde, você vai comprar a metade da sua posição. E a hora que romper, para cada zona de resistência que romper, você vai comprar uma parte da sua posição. De modo que, ao romper a linha final dos 21 aqui, você já tem uma pequena posição montada e aí com o resto da posição que você pretendia montar. O que vai determinar o tamanho da sua posição? O que vai determinar o tamanho da sua posição é o tamanho do seu capital e o tamanho do risco que você quer correr. De trade, né? É o plano da sua ideia do negócio. Rompeu aqui, qual é a zona de preço que eu vou vender? A superação desse nível de 21. A priori, 50, 24 aqui, que seria outra zona que serviu de resistência aqui na Petro, que 23,80 de 23,80. O objetivo do rompimento dessa congestão, vim testar a resistência anterior, que é onde o pessoal acabou não conseguiu superar essa zona. Olhando no semanal, aqui fica mais claro aqui que temos, que só confirmando a congestão, independente de aqui não é por ser triângulo, não, mas pode ser um retângulo. O que significa que aqui a gente já tem um pequeno topo. A superação desse topo leva para o topo anterior, que é os 23. Superação dos 23 leva para o topo anterior, que é os 25. E assim vai. Semanal. Então quem trabalha no semanal, objetivos maiores, stops mais longos e coisas do gênero. Mas é uma congestão. Lembrando, você está numa congestão grande, então numa congestão você tende a comprar mais no suporte e vender mais na resistência. Não dá para ficar operando só, seja no semanal. E no diário, então, nem se fala. Essa congestãozinha do fundo no semanal eram 2 candles, praticamente. E aqui, aquele... Então, tem que respeitar o seu prazo também, em cima da sua posição, o seu prazo e todas as outras coisas. O que mais? Para não falar que tudo era que não é... Peraí, para não dizer que é flor, é tudo coisa boa ou coisa ruim. Aqui a gente tem a perda de uma congestão da BVMF. Ela ameaçou perder hoje. Como queiram dizer, de reversão, né? E depois de uma contração de volatilidade. O que significa isso? Significa que se ela perder a mínima desse candle, ela
desaba aqui para baixo, lá para a zona de suporte da congestão anterior. A superação da máxima de Bollinger com as bandas estreitas aqui, depois de perder a média de 21 dias. Quem trabalha no curto prazo tem que olhar esse candle aqui, né? Apesar de mesmo sendo candle preto, tem que olhar com carinho esse candle em cima da banda de Bollinger. Se for aqui seria mais animado, ou seria mais animador se o candle tivesse um volume um pouco maior, mas o fato é que esse candle em cima da banda de Bollinger chama atenção também, ainda mais sendo numa zona de suporte anterior. Rompimento para cima, levarei os preços para novo teste do topo da congestão, então operando congestão de novo, compra de suporte e venda na resistência. A perda os preços para baixo lá na zona dos 12,30. Isso para quem trabalha no curto prazo. É o que a gente tinha visto. O que eu ia comecei, mas acabei. Congestionadaça, mas aparentemente melhorando, né? Mesmo estando numa congestão, ela chegou a romper esse canalzinho e fazer esse pseudo pullback e rompeu esse pullback, fazendo outro pullback, ou seja, devagarzinho ela também vai começando a recuperar. Então ela está revertendo essa leve canal de queda que ela tinha aqui, ela está aparentemente revertendo com um canalzinho X aí. Mas para quem olha mais a situação, olha mais o gráfico, está querendo acho que já tá bom, né? Falamos 40 minutos, já conversamos bastante aí. A internet está meio estranha aqui também, mas enfim. Agradeço a presença de todos, valeu Honda, valeu Baiano, valeu Pastor, valeu Marcão. A presença de tão nobres figuras nos assistindo. Que vocês apareçam sempre e consigam elevar